Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal da Globo. Oferecimento Banco Agriniza, o banco que trata sua empresa feito gente. As oposições já marcaram a data para o início do processo de impeachment do presidente, 8 de setembro. O homem que vai assinar o pedido de impeachment diz que o gesto não é político nem partidário. O ministro dos Transportes anuncia, deixa o governo se o PTB apoiar o pedido de impeachment. A tropa de choque que defende o governo na CPI reclama da quebra de sigilo bancário. Esses são os destaques da noite no Jornal da Globo. Veja agora um resumo dos principais assuntos desta segunda-feira. O relatório da CPI aponta as ligações do presidente Collor com o esquema de cheques fantasmas montado por PC Farias. O documento acusa o presidente de crimes de responsabilidade e diz que os atos do chefe do governo são incompatíveis com o cargo. Os governistas criticam o relatório e garantem que não há provas contra o presidente. E Paulo César Farias diz em Maceió que vai se defender na justiça e faz acusações à CPI. A CPI se transformou exclusivamente num palco político. O mês de agosto entra de novo na história política do Brasil. A CPI, que promoveu a maior devassa fiscal já feita no país, diz no relatório que o presidente da República cometeu atos incompatíveis com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. A mãe de todas as batalhas vai começar agora no Congresso Nacional, entre o governo e as oposições. 336 votos dos deputados podem decidir o destino de um presidente que chegou ao cargo a bordo de 35 milhões de votos. O Brasil assistiu pela televisão à leitura do relatório da CPI que pode mudar o país. Foram 5 horas e meia de leitura e um desfile incrível de denúncias envolvendo o próprio presidente da República. Foi um dia tenso e cheio de expectativa. O mercado financeiro quase parou. A ex-ministra Zélia Cardoso de Mello disse que ficou surpresa com a revelação de que a secretária particular do presidente retirou todo o dinheiro do banco na véspera do plano que confiscou os cruzados. Com a presença do ex-presidente José Sarney, o PMDB se reuniu e já acertou a data de 8 de setembro para iniciar o processo de impeachment do presidente Fernando Collor. As oposições também se reuniram e discutiram a estratégia para a votação do relatório final da CPI. Teoricamente, a oposição tem maioria na CPI. Poderia aprovar com tranquilidade o relatório do senador Amir Lando por uma diferença de 2 votos no mínimo. O receio da oposição é que os governistas em desvantagem numérica tentem obstruir a votação usando alguns artifícios permitidos pelo regimento do Congresso. Por isso, logo que terminou a leitura do relatório, a oposição já se reuniu para combinar uma estratégia que garanta a votação no dia marcado, quarta-feira. A oposição quer limitar o número de oradores durante a discussão, reduzir o prazo para os discursos e não permitir que o voto em separado, que deve ser apresentado pelo senador Odacir Soares, se transforme numa arma para retardar a votação. Para o caso de não conseguir evitar a possível obstrução governista, a oposição guardou um último cartucho. Vai pedir a prorrogação do prazo da CPI por mais 10 dias. O PMDB, que é o maior partido de oposição, não acredita que os governistas possam derrubar o relatório. Os caciques do partido, reunidos à noite na casa do presidente da Câmara, deputado Ibsen Pinheiro, já estão pensando no impeachment. Até marcaram a data para a abertura do processo, 8 de setembro. A preocupação do partido na reunião desta noite era com os reflexos do processo na economia do país. É importante que haja um entendimento da área política, especialmente dos governadores, no sentido de que haja tranquilidade para que na área econômica nós não tenhamos problemas maiores. O relatório da CPI é contundente contra o presidente Fernando Collor. Revelou que ele recebeu vantagens econômicas indevidas sob forma de depósitos bancários e também vantagens através de recursos financeiros para a aquisição de bens como a compra de uma Fiat e de benfeitorias em seu apartamento em Maceió, pagas pela empresa de Paulo César Farias. O relatório conclui que os fatos apurados pela CPI e que envolvem o presidente da República contrariam os princípios gravados na Constituição e define, assim, os atos praticados pelo presidente.
são incompatíveis com a dignidade, a honra e o decoro do cargo de chefe de Estado. O presidente Fernando Collor procurou manter-se alheio à leitura do relatório final da CPI. Ele participou de uma cerimônia do Programa Federal de Desburocratização e despachou com os assessores. Agora à noite, antes de ir para a casa da Dinda, ele teve um encontro reservado com o coordenador político do governo, o ministro Jorge Bonhauser. O vice-presidente Itamar Franco acompanhou a leitura do relatório pela televisão. Depois divulgou nota oficial dizendo que o documento da CPI constitui um mapeamento ético da realidade política brasileira. Disse ainda que espera que o funcionamento normal das instituições continue a ser a tônica de todo o processo. Uma pergunta que muita gente faz. O que vai acontecer agora? Desde o momento que acabou a leitura do relatório final, o prazo de 24 horas para pedido de vistas está correndo. O início da discussão interna está marcado para as 3 da tarde dessa terça-feira. Até quarta-feira, meia-noite, a comissão tem que discutir e votar o relatório final. Votado o relatório, uma cópia vai para o presidente da Câmara, outra para o presidente do Senado e outra para o Procurador-Geral da República, que representa, nesse caso, o Ministério Público. É o Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, quem vai encaminhar os documentos recolhidos pela comissão. O procurador será auxiliado por 2 economistas, um jurista e um outro procurador. Depois de analisar todos os documentos, o Procurador-Geral da República tem 3 caminhos a seguir. Denunciar o presidente da República ao Supremo Tribunal Federal por crime comum. O Supremo só pode abrir um processo contra o presidente se a Câmara dos Deputados autorizar. E essa autorização tem que ser votada e aprovada pelo plenário por 2/3 dos parlamentares. O procurador pode também pedir o arquivamento dos documentos. E também, se não ficar satisfeito, pedir novas investigações à Polícia Federal. O homem que vai apresentar o pedido de afastamento do presidente da República anuncia: o impeachment não terá motivação política ou partidária. Aos 95 anos de idade, Barbosa Lima Sobrinho revelou hoje que viajará do Rio para Brasília assim que o texto do pedido de impeachment ficar pronto, porque faz questão de levar pessoalmente o documento à Câmara dos Deputados. Barbosa Lima Sobrinho e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavaneri, vão assinar o pedido de impeachment a convite de um grupo de juristas. Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ex-governador de Pernambuco, o jornalista Barbosa Lima Sobrinho foi, em 1974, candidato a vice-presidente da República numa chapa de protesto encabeçada por Ulisses Guimarães contra a eleição indireta do general Ernesto Geisel. Lema da campanha: navegar é preciso. Hoje, no Rio, os ex-companheiros de chapa se reencontraram. Os 2 agora se engajam na batalha pelo impeachment do presidente. Barbosa Lima explicou o que significa o pedido de afastamento do presidente da República. Não se trata de uma atitude partidária, trata-se de uma atitude exatamente de repúdio a uma corrupção que tende a tomar conta do Brasil. E nós achamos que estamos defendendo os interesses do Brasil quando combatemos a corrupção. O que pode acontecer? São esses movimentos de rua que podem determinar, obviamente, a conversão dos deputados e senadores a uma causa que está longe de ser uma causa partidária para ser uma causa exclusivamente de combate à corrupção. O texto do pedido. A ideia que, de certa maneira, inspira e dirige os orientadores desse documento é que ele seja o mais breve possível e o acessível ao público em geral. Porque não nos adiantaria nada um documento de essência jurídica que passasse despercebido pela maioria dos leitores. E como nós queremos exatamente o contato com os leitores e com o público, ele tem que ser curto e acessível a todos. A seguir, os governistas reagem e vão apresentar um outro relatório à CPI. E os governadores querem o impeachment do presidente. Você pode rodar, mas na hora de comprar só dá Casa do Rádio. TV Philips 20 polegadas, memória para 38 canais, 1.990.000 à vista. Casa do Rádio, o gigante dos preços. Os bons comerciais são criativos, vendedores e inesquecíveis.
De 25 a 28 de agosto, você vai ver uma verdadeira exibição de talento. Memória da Propaganda. Uma mostra dos melhores comerciais produzidos no país dos anos 50 aos dias de hoje. No auditório do CDL, Avenida João Pinheiro, 495, sempre às 19 horas. Ingressos no local. E sou eu sem ela, quem sou eu? Que chora por ela. O melhor do sertanejo, em discos, fitas e compact disc som livre. Cadê o pai, mãe? Bia, abandonada por Kaique. Desde que o Júnior nasceu, o casamento da gente não foi mais a mesma coisa. Só uma explicação. Esse menino deve ter se trocado na maternidade. De Corpo e Alma, amanhã, 9h10 da noite. O relatório apresentado pelo senador Amir Lando revela a ligação de Paulo César Farias com o presidente Fernando Collor em diversos pontos. O documento relaciona também os nomes das pessoas envolvidas com irregularidades e apresenta as provas do crime. O relatório do senador Amir Lando acusa de formação de quadrilha as seguintes pessoas: Paulo César Farias, Rosinete Melanias, Cláudio Vieira, Jorge Bandeira, Severino Nunes Oliveira, Jorge Ricardo Melanias, Giovanni Carlos Fernandes de Melo e Marta Vasconcelos Soares. O relatório acusa por crime de fraude o pai dos fantasmas que assinaram pilhas de cheques, o doleiro Nayum Turner. Ele foi induzido pelo ex-secretário do presidente Collor, Cláudio Vieira. Por crime de falsificação, o relatório inclui Paulo César Farias, Rosinete Melanias, Marta Vasconcelos, Jorge Bandeira, Giovanni Carlos Fernandes de Melo, Jorge Ricardo Melanias e Severino Nunes de Oliveira. Como coautora das transferências de dinheiro para despesas da família do presidente, aparece várias vezes o nome da secretária particular, Ana Scioli. E no crime de sonegação fiscal aparecem Ana Scioli, os irmãos Pedro e José Roberto Nering, da Brasil Garden, Cláudio Vieira, as empresas EPC e Brasil Jet de Paulo César Farias por emissão de notas frias e Paulo César Farias. Por crime de evasão de divisas em negócios no exterior, aparecem Paulo César Farias, a Brasil Jet e os sócios do exterior, Ironildes Teixeira e Guy Delonchamp. O relatório do senador Amir Lando também tem um capítulo especial, afirmando que Paulo César Farias induziu o presidente à omissão, praticou sonegação, evasão de divisas, emitiu notas frias, criou contas bancárias frias e exerceu tráfico de influência no governo. Foram 90 horas de gravação, mais de 500 quilos de documentos analisados e mais de 200 páginas de relatório. Para deixar tudo pronto para a leitura da manhã desta segunda-feira, o relator Amir Lando só conseguiu dormir pouco mais de 3 horas. Depois do exaustivo trabalho e de 5 horas e meia de leitura, a emoção foi mais forte. Iniciamos este trabalho citando que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Getúlio Vargas também, em um certo momento, disse: quase sempre é fácil encontrar a verdade. Difícil é, uma vez encontrada, não fugir dela. Espero que a nação não fuja dessas verdades. Muito obrigado. Já está pronto o texto que o senador Odacir Soares vai apresentar para ser votado em separado pela CPI. O documento contesta o relatório final do senador Amir Lando. Os principais pontos dessa contestação são os seguintes. A CPI desrespeitou a privacidade, investigou negócios particulares sem ter suporte técnico e capacidade legal, praticou abusos de poder e violentou e desrespeitou o sigilo bancário nas mais variadas formas. O voto em separado do senador Odacir Soares termina com a seguinte conclusão. A nação, decepcionada com esta CPI, espera que afinal surjam os culpados verdadeiros, para que haja punições a serem definidas no âmbito da justiça e não nas manchetes dos jornais.
para que os que agem com seriedade e dignidade não possam mais alegar que a impunidade está sendo consagrada no país. Vamos demonstrar a odiosidade perpetrada contra o presidente da República na medida em que ele, não podendo ser investigado no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, no entanto, foi julgado, foi condenado no parecer emitido pelo relator. Agora há pouco, o senador Odacir Soares disse que esse voto em separado é um registro importante, mas um registro que vai ser derrotado na CPI pelo voto das oposições, que tem maioria. Por causa disso, ele já está se preparando para o passo seguinte das oposições. A partir desta terça-feira, ele procura argumentação jurídica para se contrapor ao pedido de impeachment que deve entrar na Câmara dos Deputados depois da Semana da Pátria. Quanto às oposições, o líder do principal partido de oposição, o deputado Genebaldo Correia, do PMDB, me disse agora há pouco que a primeira coisa que as oposições vão fazer é evitar obstrução na CPI, para que a votação do relatório saia mesmo na quarta-feira. Depois, as oposições vão dar grande destaque às partes mais contundentes do relatório, para, com isso, mudar o voto daqueles que, no governo, estão dizendo que vão decidir conforme suas consciências. Eles acham que só assim vai ser possível ultrapassar a barreira dos 336 votos. O deputado federal e ex-ministro Delfim Neto garante: a maioria do PDS vai votar a favor do impeachment do presidente Fernando Collor. Habituado a produzir tiradas irônicas, Delfim Neto falou sério depois de tomar conhecimento do texto do relator Amir Lando. O ex-ministro resumiu numa frase o impacto provocado pelo documento. O relatório deixa a sociedade brasileira estarrecida. 4 governadores anunciam que são favoráveis ao impeachment do presidente. O relatório explicitou de forma muito exaustiva aquilo tudo que vem se somando na opinião pública. É de que houve, de fato, um abusivo e vulgar processo de tráfico de influência nas instituições públicas federais, promovido, liderado pelo tal PC Farias e, evidentemente, com o acobertamento, a complacência do presidente da República, o que nos remete à necessidade de pôr um fim a esse trauma que a nação brasileira está vivendo com o impeachment do presidente. O senhor Paulo César Faria, pelo que eu depreendo do relatório, foi um operador. A responsabilidade direta é do presidente da República. Sobre a possibilidade do impeachment, governador, qual a sua opinião? Bom, aí o Congresso tem que decidir. Nós temos que olhar para o presente e para o futuro. Pena que a lei do impeachment é uma lei tão dolorosa e tão demorada para a nação. Bom, achei o relatório contundente, claro, transparente e até chocante. Não vejo que fique mais nenhuma margem de dúvida e nenhuma alternativa para qualquer homem público brasileiro que não perseguir a punição exemplar de todas as pessoas envolvidas e do afastamento do presidente da República. Tudo indica ser do conhecimento do presidente estes abusos cometidos, né, pelos fantasmas, pelo PC. E isso agora, então, ao término do relatório, nós vamos ter a noção exata da extensão do envolvimento do presidente. O deputado Ulisses Guimarães aposta: a influência dos governadores sobre os deputados federais pode ser decisiva para a aprovação do pedido de impeachment. Com a experiência de quem comandou a Câmara dos Deputados em votações decisivas, Ulisses Guimarães arriscou um palpite: os deputados podem sofrer pressão até dentro de casa para aprovar o impeachment. Eu estou certo que os deputados vão registrar nas suas bases, até na sua família, no sentido de que se faça a punição, ela sendo necessária, se impondo, que se faça a punição. As chances são essas. E eu estou certo que a Câmara, até por instinto de conservação, de preservação, vai votar. A Fiesp divulgou agora à noite em São Paulo uma nota de apoio ao Congresso Nacional. Nela, os industriais pedem a punição dos que foram acusados pela CPI. A nota oficial divulgada após quase 4 horas de reunião foi curta, direta e objetiva. Todos os diretores do Centro e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo participaram da elaboração da nota, que foi aprovada por unanimidade. Os empresários acreditam que a única forma de assegurar a governabilidade do país é punindo todos os envolvidos. Os fatos narrados são da maior gravidade e provocam a indignação de toda a sociedade brasileira, apontando para a absoluta necessidade de exemplar punição dos responsáveis e o restabelecimento da moralidade
da administração pública. A seguir, o Brasil se liga na TV e acompanha toda a leitura do relatório da CPI. E 7 ministros não aparecem no almoço da União. Let's Dance, sucessos de hoje e de ontem para você enlouquecer em discos, fitas e compact discs som livre. Não merece voto o candidato que suja as ruas, picha as paredes ou cola cartazes em locais proibidos. Abusar do poder econômico ou usar máquina administrativa em busca de voto é crime eleitoral. É preciso mudar o país. Não jogue sujo. Democracia se faz com limpeza. Enrolado, mas cheio da grana. Sem vergonha! Steve Martin é o Panaca. Sessão Comédia. Hoje, depois do Jornal da Globo. A leitura do relatório final da CPI deixou os brasileiros de olho na TV. Todo mundo sintonizado no Congresso Nacional. Parecia dia de jogo do Brasil, mas era o Brasil que estava em jogo na TV. CPI ao vivo. Os olhos grudaram na tela tentando enxergar o futuro. As pessoas estão hoje praticamente tensas e voltadas, vidrados no vídeo, é para que esta CPI diga: os culpados são tais e quais. E o Ministério Público cumpre a sua função institucional botando no xilindró. A expectativa não chegou a parar a capital federal. Brasília continuou trabalhando, mas de ouvidos atentos ao Congresso. Só a manifestante solitária é que não aguentou ficar vendo pela TV e foi para frente do Congresso, esperar por decisões. Estou com um aperto no coração, sabe? Eu acho que todo cidadão brasileiro tem que mostrar isso. Até mesmo a segurança do Senado, que tinha se preparado para grandes manifestações populares, foi apanhada de surpresa pela calmaria de hoje aqui em Brasília. Mas o esquema especial de segurança para a CPI deverá permanecer de prontidão pelo menos até quarta-feira. No fim da tarde, deu para ver que a batalha pelos corações e votos da CPI vai envolver todo tipo de arma. O artista plástico Cirão Franco desembarcou em Brasília pronto para apanhar corruptos e fantasmas, com uma armadilha que ele julga muito adequada à situação. A ratoeira é um símbolo que qualquer pessoa conhece, independe, pode ser analfabeto ou não, criança, velho. Eu acho que é o que nós esperamos, né? Que as pessoas não comam o nosso país. E que se quem for tocar no país deve ser punido. Em alguns ministérios, praticamente não houve expediente nesta segunda-feira. E 7 ministros faltaram ao almoço que pretendia mostrar a unidade do ministério. A segunda-feira de agenda fraca no Executivo permitiu que o ministro da Saúde, Adib Jatene, não precisasse largar o bisturi em São Paulo. João Melão do Trabalho e o chanceler Celso Laffer também tinham compromissos fora de Brasília e seus assessores aproveitaram para dar uma olhadinha na TV que transmitia a leitura do relatório da CPI. Na economia, não houve tempo para isso. O ministro Marcílio Marques Moreira abriu cedo a agenda, participando dessa solenidade no Palácio do Planalto. Os ministros da Justiça, Célio Borja, e da Agricultura, Antônio Cabreira, também estiveram lá, mas não aceitaram o convite para o almoço logo em seguida, promovido pelo presidente do Banco do Brasil, Lafayette Coutinho. Quando receberam os convites, os ministros foram avisados de que se tratava de uma homenagem ao ministro Carlos Tinoco pela passagem da Semana do Exército. E, de fato, durante o almoço, foi erguido um brinde lembrando a data. Mas depois do encontro, o que ficou para todos foi a impressão de que, apesar das ausências, o almoço conseguiu ser uma manifestação informal de união do Ministério. O ministro dos Transportes e Comunicação, Afonso Camargo, passou o dia em Brasília e aproveitou para dar um recado. Disse que se o partido dele, o PTB, decidir apoiar o pedido de impeachment, ele pede demissão do cargo imediatamente. Em São Paulo, o mercado financeiro teve um dia de muita expectativa e poucos negócios. A maioria dos investidores preferiu aguardar antes de tomar qualquer decisão.
Os negócios com dólares estiveram praticamente parados. No paralelo, as cotações oscilaram entre 5.650 cruzeiros para a compra e 5.750 para a venda. Na Bolsa Mercantil e de Futuros, o grama do ouro foi vendido a 60.250 cruzeiros. Na Bolsa de Valores foi registrada uma alta de 2,6%. Mas o volume de negócios foi pequeno, 90 bilhões e 600 milhões de cruzeiros. No pregão, os operadores dividiram a atenção entre os monitores de índices e os televisores que transmitiam ao vivo a leitura do relatório da CPI. Apesar do clima de tensão, o dia terminou sem grandes oscilações. Se a crise se estender, sem dúvida nenhuma, a Bolsa vai continuar negociando muito pouco. E teremos poucos lançamentos de ações novas e teremos pouca possibilidade de que investidores estrangeiros novos venham em peso para o nosso mercado. Com o fim dos trabalhos da CPI, o mercado financeiro penetra agora numa faixa de relativa calmaria, como se viu nos indicadores de hoje de bolsas, dólar e ouro. Para os agentes desse mercado, acabou o sobressalto diário das denúncias, das revelações, das surpresas. A decisão agora está com o Congresso e com o Judiciário, ou seja, os governantes vão mal, mas as instituições vão bem. Isso é o que realmente importa nessa altura do calendário da crise. Agora, os empresários torcem por uma solução jurídica para a crise política e rápida, de preferência, solução rápida. A área econômica deseja retomar suas atividades sem choque, sem pacote, sem intervenção. A economia não pode parar, porque se já temos agora uma luz no fim do túnel da crise política, na área econômica ainda falta localizar o próprio túnel. A leitura do relatório da CPI repercutiu na Europa. É o que informa de Londres o repórter Cílio Bocaneira. As televisões europeias receberam imagens de Brasília hoje mostrando a leitura do relatório da CPI. O item é distribuído na Europa para o noticiário de dezenas de países no continente, mais norte da África e Oriente Médio. Fernando Collor, this is your presidency. Foi assunto também de um programa de atualidades na televisão independente britânica no fim de semana, com ênfase no aspecto novelesco do escândalo. A imprensa escrita europeia vem acompanhando o caso nos últimos dias. E o tradicional jornal britânico The Times deu editorial notando que o processo de impeachment pode ser traumático para o Brasil. Nas ruas já houve manifestação em frente à Embaixada Brasileira em Londres. E outra hoje em Paris, à porta de um apartamento cuja propriedade é atribuída ao presidente Collor. A seguir, mais um escândalo abala a família real britânica. E descoberto um novo planeta no sistema solar. Tudo que você lê aqui, você aprende aqui. Manual de Redação e Estilo do Globo. Você vai conhecer os instrumentos fundamentais para quem quer e precisa escrever bem. As exigências de um texto, alternativas de estilo, normas gramaticais, concordância, ortografia, tudo com exemplos práticos. Fruto do trabalho, da experiência dos profissionais que fazem o mais completo e dinâmico jornal brasileiro. Manual de Redação e Estilo do Globo. Só podia ser da Globo, claro. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Monday, Monday. So good to me. Anos Rebeldes, em MP, cassete e CD, Globo Colômbia. Tomás, um especialista em trambiques. Ninguém vai duvidar que nós não somos autênticos milionários argentinos. Em grandes jogadas ou pequenas armações, ele vai levando vantagem. A sorte sorriu para mim. A $1000 a casa, quanto é que eu já perdi então? Um paizão dedicado, apostando num grande futuro. Nós somos dois pés rapados, mas por muito pouco tempo. Deus nos acuda, de Silvio de Abreu, a nova novela das 7, estreia dia 31.
Descoberto um novo planeta no Sistema Solar. Ele fica entre Marte e Júpiter e leva 4 anos para fazer uma órbita completa em torno do Sol. O planeta foi descoberto pelo astrônomo belga Erik Elst e ganhou o nome Chile, em homenagem ao Centro Astronômico de La Silla, no norte de Santiago, onde foi feita a descoberta. Nos Estados Unidos, sobe para 15 o número de mortos pelo furacão que arrasou Miami. Os prejuízos já ultrapassam 8 bilhões de dólares. Ventos de mais de 230 km por hora espalharam a destruição pelo sul da Flórida. A fúria do vento arrancou tudo o que encontrou pela frente. As regiões mais atingidas pelo furacão Andrew estão sem luz, sem telefone e sem água. Foi decretado estado de emergência. Mais de 80 mil pessoas saíram de suas casas. 1.500 soldados da Guarda Nacional foram chamados para garantir a segurança. Depois que o furacão passou, foi a vez da violência dos saques. Teve gente que roubou até bicicleta. Este rapaz tentou roubar uma arma e reagiu quando os soldados tentaram impedir. Agora o furacão está indo para o Golfo do México. Os moradores do estado americano de Louisiana começam a deixar as cidades e muitos lotam os supermercados para estocar alimentos em casa. O Andrew deve chegar a Louisiana na quarta-feira. O aeroporto de Miami ainda está fechado para pouso e decolagem. Os voos que saem do Brasil para a capital da Flórida também estão suspensos. Mais um escândalo abala a família real britânica. Um jornal revela que a princesa Diana tem um amor secreto. E mais, divulga a gravação com a voz da princesa numa conversa com o admirador. O caso já está sendo chamado de Diana Gate. Minha vida é uma tortura, é a manchete do tabloide The Sun. O jornal sensacionalista alega que o desabafo é da princesa Diana durante conversa por telefone com um admirador misterioso. A fita foi gravada durante o Réveillon de 1989, mas só agora divulgada. Num dos trechos da conversa, o admirador diz 3 vezes: "Eu te amo". Do outro lado da linha, a voz de mulher responde: "Você é a pessoa mais adorável do mundo". O tabloide garante que a voz é mesmo da princesa e diz que fez comparações com discursos que ela já fez em público. Mas um especialista em identificação de voz comenta: ou alguém está imitando a voz da princesa e engana bem, ou Diana mudou a maneira de falar. A princesa Diana está na Escócia, no castelo de Balmoral, onde a família real descansa no verão. Hoje a princesa passou depressa pelos jornalistas de plantão e não fez qualquer comentário. O Palácio de Buckingham foi enfático. A história não merece ser levada a sério. Resta saber se o público vai ignorar. O tabloide The Sun promete divulgar amanhã o número de uma linha especial. Pelo telefone, o leitor poderá ouvir a gravação na íntegra. Agora uma correção. O senador José Eduardo Vieira, do PTB, foi identificado agora há pouco no Jornal da Globo como se fosse o governador Iris Rezende. O acaso marca em definitivo a biografia do personagem do dia. O homem que prendeu a atenção do país desde as primeiras horas de hoje. E mais do que isso, fez disparar o coração de muita gente que anda indignada. Amir Lando, 48 anos, chegou ao Senado como suplente de Olavo Pires, assassinado em Rondônia. Da ala moderada do PMDB, Lando é catarinense e até os 14 anos viveu na roça, quando pela primeira vez entrou para uma escola. Mas logo se apaixonou pela leitura, especialmente de autores clássicos. Se formou em Direito em Porto Alegre, chegando a participar de movimentos de resistência ao regime militar. Em 70, foi à Amazônia para tratar de um processo fundiário em que é especialista. E, de novo, o acaso fez com que ele ficasse na região. Em 82, entrou para a política em Rondônia, se elegendo deputado estadual pelo PMDB. Depois fez dobradinha com Olavo Pires na disputa pelo Senado. A morte do amigo fez dele senador. E a escolha do seu nome para relator da CPI, outro acaso, deu a ele um papel definitivo na história do país. E Getúlio Vargas também, em um certo momento, disse: quase sempre é fácil encontrar a verdade. Difícil é, uma vez encontrada, não fugir dela
Espero que a nação não fuja dessas verdades. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Rede Globo Minas Belo Horizonte, canal 12 em Lagoa da Prata, canal 10. Assista agora Sessão Comédia. Jornal da Globo. Oferecimento Banco Agriniza, o banco que trata a sua empresa feito gente. Futebol 92, amistosos da Seleção Brasileira. Nesta quarta, um importante desafio internacional para nossa seleção. Brasil e França, ao vivo, direto de Paris. Nesta quarta, 15 para as 4 da tarde. Oferecimento Raider, nesse time você dá férias para seus pés. Itaú, tem sempre o produto que você precisa. E Kaiser, uma grande cerveja. O leite materno é o alimento que protege a criança. E o Banco de Leite Humano Yolanda Guimarães está precisando de sua ajuda. Se você está amamentando e pode doar seu leite, ligue para 224-6900.